Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia compartilhando o pão com vocês com a intenção de trazer um versículo que edifique a nossa fé. E esse versículo hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, verso 25. Quero ler ele com vocês. Diz assim: Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que não julgue seu caso, para que julgue o seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Glória a Deus, irmãos. O contexto aqui é bem simples, é o julgamento do apóstolo Paulo a pedido dos seus opositores, líderes israelitas, diante de Festo, que era o governador da província na época. E a intenção era clara, do inimigo usando os líderes, os fariseus, os mestres da lei, era parar a pregação de Jesus Cristo. E eu aprendo algumas coisas com essa passagem, irmão, principalmente esse versículo, porque está mostrando aqui justamente qual seria o desfecho final. Festo convocou o rei Agripa e toda a sua pompa, tinha muitos israelitas para assistir o testemunho de Paulo, que também já cumpriam um propósito. Mas é justamente sobre isso. Nós aprendemos que quem tem firmeza de propósito não pode ser convencido por razões meramente humanas. Por mais que sejam autoridades, não era qualquer um que tentava convencer Paulo, irmão. Não era, não foram qualquer pessoa que tentou desviar Paulo do seu caminho. Eram reis e governadores, líderes fariseus. Muitas pessoas tentavam perverter o propósito que Jesus tinha estabelecido para o próprio Paulo. E o que eu aprendo? Eu aprendo exatamente que quem tem firmeza de propósito não se move pelas emoções e pelo calor do momento, porque ele sabe que o destino profético é onde se encontra a plenitude. O destino de Paulo era pregar para o homem mais importante do planeta, o imperador de Roma, porque o Império Romano naquele momento era de proporções mundiais, abrangia o mundo inteiro. E Paulo foi encarregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de levar a palavra a ele. E a pergunta é, como que nós adquirimos firmeza de propósito? Vocês já viram um nenenzinho, um recém-nascido, depois de alguns meses aprender a andar, irmão? Ele se levanta com muita dificuldade, vai se apoiando no sofá, vai se apoiando em algum lugar e tenta caminhar. Ali, mais na frente, ele vai arriscar alguns passinhos, mas quando ele cai, ele se levanta de novo, até que ele esteja completamente firme. E assim somos nós, na nossa caminhada espiritual. Se você não desistir, você chegará ao seu propósito. E qual é a segunda coisa? A segunda coisa é que nós devemos atingir também a maturidade, irmãos. A maturidade de entender que quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em pessoas que estão ao nosso redor. Perceba que tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, para que Paulo cumprisse o seu propósito. A palavra diz que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Nós percebemos que o rei Agripa não quis se opor. Por quê? Primeiro, Paulo tinha firmeza de propósito. A palavra fala, uma vez que apelou ao imperador para que julgue o seu caso. Firmeza de propósito. Segundo, contudo, coisa que não fez alguma para merecer a morte, mas eu decidi enviá-lo. Ou seja, irmão, se o Espírito Santo é capaz de convencer uma pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e eu quero fazer uma ressalva. Você já tentou convencer uma pessoa dos próprios erros? Você viu a sua incapacidade para isso, não é verdade? Porque nós não temos poder para isso, irmão, somente o Espírito Santo. É isso que a palavra nos ensina, que nós não devemos decidir pelos outros, devemos aprender a deixar os outros decidir por si mesmo, tomar as suas próprias decisões. Primeiro, não devemos nos mover pelas decisões dos outros, firmeza de propósito, mover pelo conhecimento, chegar à plena maturidade do homem perfeito, que é Cristo Jesus, que não se move pelo que os outros pensam, se move por aquilo que sabe, pelo destino profético. E segundo, devemos deixar as pessoas também a decidirem. Vamos orar por isso, irmão? Vamos orar para que o Senhor nos dê essa sabedoria e nos capacite a cada vez mais viver em firmeza de propósito? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai. E talvez aqui tenha algumas pessoas que ainda o Senhor não tenha revelado a Tua vontade para a vida deles. Eu quero Te pedir, Pai, revela-Te a eles em propósito que cura a ferida, propósito que nos leva a uma plenitude de vida, propósito que nos enche de alegria.
Pai, ajuda-nos também a manter a firmeza de propósito, para que cada vez mais estejamos decididos e sabemos e venhamos a saber que a partir do Senhor, da parte do Senhor já está tudo pronto, mas que depende de nós não desistirmos para chegar até o nosso destino, profeta. Fortaleça-nos, sustenta-nos, e todas as vezes que nós cairmos, Pai, ampara-nos com a tua mão, pois sabemos que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E também, Pai, ajuda-nos a não interferir na decisão dos outros, que venhamos a falar a verdade, orar ao Senhor e que o Senhor traga o convencimento para cada coração. Irmãos, aprendemos que hoje, e queremos orar, Pai, aprendendo tudo do Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje Jesus nos ensinou que a liberdade, ela vai muito além daquilo que nós pensamos, ela vem da sacralidade, que é a liberdade de nós sermos quem nós nascermos para ser. E existem alguns homens que estão livres, mas que estão presos nas grades dos seus pensamentos, e outros homens que se fazem presos, mas estão totalmente livres. A algema nunca foi sinal de prisão. Quero ler com você para terminar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Fica firme, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau. A paz do Mestre.